Olá, amigos, espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais um encontro do Grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. O tema do Grupo Aulas da Vida deste mês, que se inicia, mês de outubro, é o que é o Espiritismo. Porque já iniciamos o mês de outubro, no dia 3 de outubro, iniciamos com a comemoração do nascimento de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Então, o tema para iniciarmos e abrirmos o nosso mês de outubro, nessa comemoração, o tema do nosso encontro de hoje é Espiritismo, histórico e definição. Então, vamos começar, não pode ser diferente, começando a falar da doutrina espírita, a falar do histórico da doutrina espírita, ou seja, como as coisas aconteceram, até chegarmos nas obras básicas, a termos todo esse legado, essa condição de aprendizado e de estudo. Então, não podemos, obviamente, não começarmos nesse nosso encontro falando da nossa personalidade maior, que é Allan Kardec, que estamos comemorando aí o nascimento este mês. Então, Allan Kardec, na realidade, ele nasceu, o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Então, Allan Kardec, ele foi um pedagogo, ele foi um professor, Ele escreveu livros em relação à parte educacional da França. Então, ele tinha ali uma influência, nesse sentido educacional muito grande. E ele foi discípulo de Pestalozzi, o maior educador, um dos maiores educadores da humanidade. Ele foi discípulo de Pestalozzi. Então, nós temos que voltar um pouquinho lá nos idos da segunda metade do século XIX. Então, estamos falando de 1850, para frente. Então, 1850, a partir dessa segunda metade do século XIX. Retornamos lá para a Europa, para Paris, mais especificamente, para a França, o país mais especificamente, em Paris. Ali, então, já se encontrava Allan Kardec, como professor, ali fazendo seus trabalhos. E se iniciou na Europa, não só na Europa, claro, mas vamos nos focar ali, que foi o principal movimento, foi onde se encontrava Allan Kardec. Começou ali um movimento que foi chamado de mesas girantes. Então, vamos explicar um pouquinho. Tudo se iniciou, vamos dizer assim, em 1848, na cidade de Hydesville, lá próximo de Nova York. Então, estamos falando agora do continente americano, com as três irmãs Fox, que ali na casa delas, então, aconteceu todo aquele fenômeno, do espírito que estava ali enterrado, quando anteriormente aquela casa era como se fosse uma posada, uma pensão para os viajantes. Ele parou ali uma certa noite, ele era um viajante, um mascate, aquele vendedor. Parou ali uma certa noite, Charles Rosnan, o nome dele, para passar a noite e seguir
a viagem no dia seguinte, e ele tinha ali então os seus objetos de venda, né? Ele tinha o dinheiro das suas vendas, e o dono daquela pensão, daquela posada, o assassinou naquela noite, para ficar, né, com os seus produtos, para ficar com o seu dinheiro. E o enterrou ali na adega, né, desceu e enterrou na adega. Passado algum tempo, alguns anos, então a família Fox se mudou para lá com as 3 filhas, né, a mãe e o pai e as 3 filhas. E em determinado dia, eu sei que foi em março de 1948, não sei, dia 30 ou 31 de março, foi bem assim, no final do mês, tudo começou a acontecer esses fenômenos, né, de batidas, de pancadas, quer dizer, se intensificou em março, já estava começando, né, essas batidas, pancadas, e a Kate, uma das irmãs, então ela falou, vamos conversar então, né, com essas pancadas aí, e falou assim, olha, uma pancada para sim, 2 pancadas para não, e ela começou a fazer perguntas ali. E o espírito, vamos dizer, não, eu nem sabia o que era, né? Mas as pancadas respondiam ou com uma ou com 2, então era sim, era não, né? Então assim, ela foi ali, todos eles conseguindo um diálogo. Isso já estava sendo envolvido os vizinhos, né? Porque tinha muito barulho, parecia que tinha móveis arrastando e as pancadas, enfim, então estava acontecendo algo ali e as pessoas percebendo, os vizinhos, os curiosos, né, ali ao redor. Bom, e com essa forma de comunicação que eles ali iniciaram, eles foram recebendo a história, né, eles foram recebendo toda a história. Então descobriram o nome Charles Rosnan, ele foi contando a história do que aconteceu com ele naquela noite, né, que ele foi assassinado ali. Passado um tempo não, eles tentaram depois procurar o corpo dele, eles não encontraram ali na adega, enfim, não cavaram ali, não encontraram, mas depois de um certo tempo, isso alguns anos depois, descobriram enterrado na parede e não no teto. Mas isso daí, no teto não, no solo, né? Então foi enterrado na parede e não no solo. Mas com isso, esse aí foi um marco, né? Vamos dizer assim, um marco inicial do Espiritismo. Porque realmente mobilizou toda uma região e depois mobilizou o mundo. Porque as meninas foram levadas para a Europa para serem estudadas, as 3 eram médiuns, né, para serem estudadas na sua mediunidade, enfim, muitas pesquisas com elas. Então isso mobilizou, né, o mundo. E é importante que a gente fale que essas manifestações e fenômenos sempre aconteceram. Em algumas partes do mundo sempre estavam acontecendo os fenômenos, né, que faz parte da humanidade, faz parte dessa lei, né, da comunicação entre os planos. Mas este aí, né, os fenômenos de Hydesville em 1848, esses foram mais notórios, realmente foram notórios. E atravessaram o Atlântico, né, as meninas foram para a Europa, e então começou um estudo, uma divulgação maior, né, uma pesquisa, um interesse maior, por isso que ele é considerado o marco inicial, tá? Embora houvesse sempre ali, em toda parte do mundo, sempre um fenômeno ou outro acontecendo, mas esse foi o marco inicial. Então isso em 1848 e partiu aí para tudo isso que eu comentei. E lá em Paris, Allan Kardec, então, a partir disso tudo, se viu envolto ali naquelas sessões das mesas girantes. Só que é importante frisarmos que essas mesas girantes eram motivo de lazer, de distração,
para a sociedade parisiense. Então as pessoas iam nos salões, iam nos teatros, faziam saraus, né? E faziam essa sessão das mesas girantes como divertimento. Então ali faziam perguntas frívolas, sem importância alguma, curiosidades, né? E recebiam as respostas, né, através das mesas girantes, ou seja, com certeza, obviamente, existiam ali muitos médiuns de efeitos físicos, né? E aí tem todo o estudo de como tudo isso acontecia, né? Mas a gente não vai entrar nisso daí. Mas então as mesas balançavam, giravam, iam de um lugar para o outro, enfim. Mas Allan Kardec, sempre chamado, convidado a participar dessas brincadeiras, né? Desse lazer, tudo, ele de início refutou. Ele era um homem muito sério, né? Ele não iria lá participar disso com perguntas frívolas, né? Com apenas essa diversão da sociedade. Ele era realmente um homem da ciência, no sentido do estudo, né? Ele era um pedagogo, um pesquisador, ele sempre estudando muito, e ele era um homem sério. Então, de início, ele refutou a todos esses convites, ele recusou e ele não quis participar disso. Até que um dia ele aceitou participar em casa de uma médium, não num salão com todas as pessoas ali, né, não naquela confusão toda ali da sociedade. Ele foi convidado por um conhecido a participar desta reunião que esta pessoa participava, dizendo a ele que era uma reunião séria, diferente daquilo que estava acontecendo ali, né, na sociedade parisiense. Então, naquele momento, ele aceitou, né, ver ali com seus próprios olhos o que era tudo aquilo, o que estava acontecendo. E participou. E claro que essa mente totalmente trabalhada no processo de educação, de pesquisador, de interesse, né, de ir mais a fundo, e não esquecendo, obviamente, que ele era um missionário que estava ali para realizar uma grandiosa missão. Então ele foi despertado naquele momento, analisando aquilo que ele estava vendo. Então eram perguntas importantes, não eram perguntas frívolas, e as respostas que chegavam eram respostas profundas, né? Dentro daquele tema proposto, daquela pergunta interessante. E ele percebeu também que as respostas que ele estava vendo ali, que ele começou a participar ali para estudar tudo aquilo, né? Que as respostas que recebiam daquelas perguntas bem formuladas, estava muito além até da capacidade dos médiuns, né? Que ele ainda não denominou daquela forma naquele momento, mas daqueles que falavam ou que escreviam, né, aquela resposta. De início eram com as cestas de vime, né, e depois passou com a psicografia e depois os médiuns falantes, mas tudo foi se iniciando assim. E ele percebeu que as respostas estavam muito além da capacidade daqueles que as emitiam, né? Então eles não tinham o conhecimento para dar uma resposta em relação àquela pergunta, uma resposta tão profunda, né, como estava sendo recebido ali. Isso aguçou muito a mente, né, pesquisadora de Allan Kardec. Então ele teve a sua ali, orientação, a sua percepção, e percebeu, através também da sua observação e da sua intuição, claro, ele percebeu que, bom, todo efeito tem uma causa,
que é anterior, né? Então, para todo o efeito existe uma causa, algo que gerou aquele efeito. Para todo efeito inteligente, obviamente existe uma causa inteligente. Ou seja, para o efeito que seriam as respostas. Então, para aquelas respostas daquela forma tão inteligente, né, quer seja ali no início com as pancadas, depois com a psicografia através do cesto de Vimy, né, o lápis ali no cesto de Vimy, ou então depois direto com o médium, a resposta, o efeito, era um efeito inteligente. Então, obviamente, a causa só poderia ser uma causa inteligente. E a causa era o quê? Aquele ou aquele que estava respondendo. Então, que foi ali trabalhado naquela questão que recebeu e trouxe uma resposta àquela pergunta. Então, obviamente, ele já percebeu isso daí. Para todo efeito existe uma causa. Para os efeitos inteligentes, existem as causas inteligentes. Então, existia uma mente por trás daquilo tudo. Existia algo ou alguém que pensa, que reflete, né? Que usa da inteligência para gerar aquele efeito. A partir daí, então, ele começou um trabalho intenso de pesquisa. E como que foi feito assim, a grosso modo, né, como que ele foi iniciando esse trabalho? Ele não ficou ali apenas nas reuniões sérias de Paris. Ele frequentou outras reuniões, ele enviava perguntas para vários médios, inclusive não só da Europa, médios do mundo todo. Ele se comunicava com esses médios. Então imagina, processo lento, demorado. Então ele fazia a mesma pergunta e enviava para todos esses médios. Aguardava a resposta. Conforme elas iam chegando, ele ia analisando que mesmo tendo diferença ali da escrita, né, diferença da forma de se expressar, né, de cada um ali, a causa inteligente estava atuando em cada resposta. Porque ele via a sincronicidade, né? Ele via ali que as respostas traziam o mesmo teor, a mesma informação. Mesmo que algumas ali escritas de forma diferente e tal, mas era a mesma resposta, a mesma informação, o mesmo sentido querendo ser dado. Nisso, então, foi quando, a partir de todo esse trabalho, a gente pode imaginar o trabalho mesmo que foi, né? A gente pode imaginar a dedicação desse missionário. Veio à luz, então, a doutrina espírita, a partir do dia 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. A primeira obra da codificação do Pentateuco espírita, porque são 5, né? Do Pentateuco. Então veio, primeiramente, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Então veja, foram anos ali de pesquisa, para Allan Kardec compilar todas essas informações, né, perguntas e respostas. O livro ele é baseado em perguntas e respostas. Compilar todas essas informações, trazer para nós, deixar esse legado para a humanidade de uma forma fácil, de uma forma acessível, de uma forma pedagogicamente falando, que pudéssemos estudar. Essa também era a preocupação de Allan Kardec. Porque não é apenas abrirmos o Livro dos Espíritos e lermos as questões, as perguntas, né? Não é apenas isso, é o estudo. Então ele foi direcionando a codificação da doutrina de uma forma exemplar para que a gente pudesse
ter os conteúdos na ordem correta do nosso estudo. Então, nós temos aqui no Livro dos Espíritos, dividido em 4 partes. Então, o livro primeiro, a primeira parte, as causas primeiras. Allan Kardec trazendo para nós o entendimento, dentro da nossa possibilidade, o entendimento de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação, do princípio vital. Então, o início. No livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Então, aqui ele vem trazendo informações dos espíritos, a reencarnação, a pluralidade das existências, o mundo na vida espiritual, o retorno à matéria, o retorno à vida espiritual. Então ele vai dando esse apanhado para que a gente consiga compreender a nossa vida no plano do espírito e aqui. No livro terceiro, aí ele traz as leis morais. As leis morais. Toda a orientação de Jesus, todo o ensinamento de Jesus estão aqui contidos no livro terceiro, as leis morais. Então ele vem trazendo a lei divina ou natural, a lei do progresso, a lei da adoração, do trabalho, da reprodução, a lei da sociedade, a lei da liberdade, a lei da justiça, do amor e da caridade, e a perfeição moral, e a lei da conservação, a lei da destruição. Então ele vem trazendo todas as leis morais para nós. E no último livro, o livro quarto, é intitulado Esperanças e Consolações. Então nós temos a orientação sobre penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros. É interessante observarmos que ele dividiu o livro dos Espíritos em 4 partes. Então, livro primeiro, segundo, terceiro e quarto. E nós temos aqui todas essas questões, são vamos confirmar, acho que é 1004. Não. 1019 questões. Bom, então ele trouxe esse primeiro livro da codificação, trazendo um apanhado geral, dividindo entre essas partes para que a gente pudesse compreender dentro desse estudo. Agora, nós falamos o Pentateuco Espírita. Então, a partir do Livro dos Espíritos, foram publicados mais 4. E esses 4 livros são desmembrados, todos do Livro dos Espíritos. Desses 4 livros, que Allan Kardec fez essa subdivisão dentro do Livro dos Espíritos. Então foi um verdadeiro missionário, uma verdadeira mente capaz de compilar todo esse ensinamento, também colocar ali as suas observações, porque era um espírito preparado, e para essa missão. E, obviamente, extremamente auxiliado, por toda a espiritualidade trabalhando. Imaginemos o trabalho que foi da espiritualidade. Imaginemos essa pleiade imensa de espíritos da codificação trabalhando em nome do Cristo, que tudo ali, como governador do nosso planeta, tudo obviamente orientava e organizava, para que esse trabalho deste homem, espírito encarnado, missionário, pudesse ser realizado. E para que a gente pudesse ter em nossas mãos esse Pentateuco Espírita, essa oportunidade de aprendizado de quem somos, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, qual o objetivo de estarmos aqui. Olha, que interessante, É tudo o que nós devemos saber, é tudo o que nós precisamos conhecer, é a lei natural. Então, o que nós temos que fazer a nossa pergunta, em primeiro momento? Quem não foi Allan Kardec?
Allan Kardec não foi o criador, aquele que inventou a doutrina espírita. Ele trabalhou com o que a espiritualidade lhe trouxe, um trabalho extenso de pesquisa, compilou todas essas informações, colocou nos livros, nas suas obras, para que a gente pudesse ter em nossas mãos, para ficar esse legado para a humanidade. Então, tudo que nós temos aqui nos livros, nas obras básicas da doutrina espírita, não é inventado pela mente de um homem. Não foi invenção de Allan Kardec. Foi o que a espiritualidade nos trouxe naquele momento, para que tudo isso fosse posto em obras para o nosso estudo e aprendizado. Obviamente, um espírito preparado, missionário, super intuído, né? Intuído com certeza para conseguir, né, fazer todo esse trabalho, direcionar esse ensinamento e colocar também as suas observações de tudo o que ele estava vendo ali, de tudo o que ele recebia ali, através dos médiuns, né, do mundo todo. Então nós temos o livro dos Espíritos em 1857, que traz à luz, né, a doutrina espírita. Pois na sequência nós temos em 1861 o livro dos Médiuns, em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1865 o Céu e o Inferno, e em 1868 a Gênese. Então aqui termina o Pentateuco espírita, né? Então, dando sequência no nosso estudo, nós já vimos, então, como tudo, rapidamente, né, sucintamente, como tudo foi se iniciando, né? Entendemos que a doutrina espírita não é criação, invenção de um homem, ele foi o instrumento para que tudo isso acontecesse, né? E também entendemos que a doutrina espírita, ela é essa lei natural, ou seja, essa lei de Deus trazida para nós, através desse missionário. Então não existe invenção nenhuma dentro da doutrina espírita, né? É a lei de Deus, as leis morais que Jesus trouxe para nós, sendo trazida, né, para que pudéssemos ter em nossas mãos e realizarmos esse estudo. Aí nós falamos da intuição de Allan Kardec, obviamente, super intuído e muito auxiliado, né, muito auxiliado por toda essa pleiade de espíritos, né? O livro O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, ele traz para nós esse início, né, da doutrina espírita, e ele fala que foi uma invasão organizada. Foi uma invasão, mas uma invasão do bem e uma invasão organizada. Porque não foi à toa que todos esses fenômenos começaram a acontecer no mundo. Não foi à toa essas sessões das mesas girantes, mesmo com brincadeiras, mesmo com frivolidades, né, que a sociedade ali participava, foi o quê? Para chamar a atenção, para sacudir o mundo para algo que era necessário ser visto, ser entendido, ser falado a respeito. Foi o momento que Jesus entendeu que deveria trazer para nós o Consolador que ele prometera lá enquanto estava encarnado entre nós. Quando a humanidade estivesse mais preparada para receber, né, as novas informações e também ser relembrada daquilo que eu falei, eu pedirei ao meu Pai, né, que traga, que envie o Consolador, que vai ficar com vocês, né, disse Jesus, para todo o tempo da humanidade. Então foi trazida à luz, em 1857, 18 de abril, o primeiro início
né, da codificação da doutrina espírita com o Livro dos Espíritos. E aí nós temos em João capítulo 16, quando temos assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então nós temos nas obras póstumas de Allan Kardec, ele nos trazendo a informação de que ele recebeu uma orientação de um espírito que, ele perguntando o nome, obviamente, se intitulou como o Espírito da Verdade. Né? Então, para você, é assim, eu me chamarei Espírito de Verdade. E estarei com você, esse Espírito falou, uma vez por mês, apenas por 1/4 de hora, que seriam 15 minutos, orientando, analisando todo o trabalho desse missionário. Então, uma vez por mês, em apenas 1/4 de hora. Aí nós temos, dentro da doutrina espírita, vertentes, né, que dizem que o Espírito de Verdade é o próprio Cristo, ou que o Espírito de Verdade é um enviado, ou uma pleiade, né, de espíritos enviados por Jesus, né, os espíritos assim, enviados por Jesus, obviamente, extremamente superiores, né, iluminados, para que orientasse nesse 1/4 de hora Allan Kardec. Dentro da doutrina, nós vamos estudando, lendo, né, a codificação, nós vamos tendo algumas informações assim, que ora nos remete a que esse Espírito de Verdade é realmente o Cristo, ou então os seus emissários, os seus enviados. Mas enfim, não temos como ter a certeza, mas também não é o que importa, né? Nós aprendemos na doutrina espírita que devemos primar pela essência e não pela forma. Qual é a essência desse auxílio de 1/4 de hora em apenas um mês? Com certeza, o espírito extremamente preparado para auxiliar Allan Kardec nessa codificação. Então, se for o próprio Cristo, ou se for um de seus emissários, é em nome dele. Então, isso não importa muito para nós, né? O importante é que realmente ele esteve com esse auxílio mais intenso, além dos outros que ele já recebia, né? De todo esse auxílio da espiritualidade, para que ele cumprisse ali dignamente e perfeitamente como foi a sua missão. Nós temos no Livro dos Espíritos, questão 798, Allan Kardec pergunta assim: o Espiritismo se tornará uma crença popular ou ficará partilhado apenas por algumas pessoas? Vamos ver a resposta dos Espíritos. Certamente ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Ou seja, está na natureza. Lembra quando comentamos anteriormente? É a lei natural, a lei de Deus, sendo trazida para nós, sendo posta aqui em forma de obras, né? Para que a gente pudesse compreender. É claro, dentro ainda das nossas limitações. Mas tudo está aqui para que a gente possa compreender. Então marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo. Lembra quando Jesus prometeu que pediria ao Pai que enviasse o Consolador? No tempo que a humanidade estivesse com condições de compreensão. Foi o que aconteceu lá em 1857, né, na segunda metade aí do século XIX. Todo mundo compreendeu? É óbvio que não, como nem hoje todo mundo compreende, né? Mas muitos, sim, muitos começaram a partir dali a se modificar, a se transformar, a compreender através do estudo da doutrina. Isso é um processo, né? Um processo que
que estamos aí participando, né? Aí Allan Kardec, depois dessa resposta dos espíritos, que ainda tem mais uma parte, mas nós vamos parar por aqui, ele faz as suas considerações. Então ele diz assim: as ideias não se transformam senão com o tempo, e jamais subitamente. Então não é assim, né? De uma noite para o dia, as ideias vão se firmando, é um processo, né? Elas se enfraquecem de geração a geração e acabam por desaparecer pouco a pouco com aqueles que as professam e que são substituídos por outros indivíduos, imbuídos de novos princípios, como ocorre com as ideias políticas. Então ele está falando que existem as ideias que há um tempo atrás na humanidade era aceito, nós temos, né? Nós sabemos disso, era aceito, aquelas ideias eram aceitas, as pessoas entendiam daquela forma, e com o tempo, com o processo, com o desenvolvimento da humanidade, do mundo, né? Elas foram deixando de existir, não cabiam mais. Foi visto que aquilo estava fora do contexto, né? Que não era daquela forma, que aquela ideia não conseguiria mais subsistir dentro da humanidade como se encontra. Isso foi acontecendo com muitas ideias, né? com muitos costumes, né? Que sempre existiram. Então isso vai aos poucos sendo dissolvidos, né? Como ele diz aqui, ideias políticas, né? É um exemplo. Vede o paganismo. Aí ele vai dar o exemplo do paganismo. Não há hoje, certamente, pessoas que professem as ideias religiosas daqueles tempos. Entretanto, vários séculos depois do advento do cristianismo, elas deixaram traços que só a completa renovação das raças pôde apagar. Ou seja, lá nos idos da Idade Média, né, até um pouco depois, mas principalmente na Idade Média, o que era o paganismo? O paganismo era aquela descrença total, não é? Nós não tínhamos ali um Deus único, não existia uma pluralidade, né, de deuses, né, de deusas, enfim, existia essa mentalidade da sociedade. Então era comum, era habitual, era o costume, era como a sociedade pensava. Mas isso foi se alterando, como Allan Kardec está dizendo para nós. Isso foi se alterando, né? Todos esses pensamentos foram se alterando. Ocorrerá o mesmo com o Espiritismo. Olha que interessante que ele nos fala. Ele fez, né, o Espiritismo fez muito progresso, mas haverá ainda, durante 2 ou 3 gerações, um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Então nós temos, obviamente, aqueles que não aceitam a doutrina espírita, né, ainda não conseguem entender a vida, né, desta forma, e tudo bem, mas a gente percebe aos poucos que esses conceitos doutrinários estão sendo mais difundidos. Mas isso é aos poucos, isso é um processo, como diz Allan Kardec, né? Todavia, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, pois é o próprio cristianismo que lhe abre os caminhos e sobre o qual ele se apoia. Qual que é a base da doutrina espírita? O cristianismo, as leis morais que Jesus trouxe para nós. Então, ele diz que a sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, pois é o próprio cristianismo que abre as portas, abre os caminhos para esse progresso, né, da doutrina espírita. O espiritismo é o cristianismo redivivo, porque Jesus falou que ia pedir ao Pai que enviasse o Consolador, que nos trouxesse coisas novas,
né? Porque a humanidade já estaria pronta para recebê-las, e também que fossem lembradas as suas palavras, porque já havíamos esquecido. Olha que interessante. Então, é a base da doutrina espírita. O cristianismo tinha o que destruir, o espiritismo só tem agora a edificar. Então, quando Jesus esteve entre nós, ele foi muito claro, ele falou que ele não ia destruir a lei, aquela lei que existia, a lei mosaica. Realmente, ele não falou, eu não vim destruir a lei. Ele veio dar o certo, correto entendimento e cumprimento. Então, ideias ficaram ultrapassadas a partir do Cristo, que aí a humanidade foi se renovando e deixando aquelas ideias que eram ultrapassadas. Porque dentro daquela lei mosaica existia tanto, obviamente, a lei natural, a lei de Deus, e essa prosseguiria com o Cristo, mas também tinha a lei do homem que foi necessário ali para domar, vamos assim dizer, segurar aquele povo que não era um povo fácil de ser trabalhado. Era um povo arredio, né? Era um povo com dificuldades. Estamos falando ali do povo hebreu. Então Moisés precisou, além de tudo aquilo que ele recebeu como a lei de Deus, ele precisou colocar leis de punição, leis que não é de Deus, é lei dos homens. Ele se viu naquela necessidade. Então Jesus veio fazer essa separação. A lei de Deus prossegue, eu não vim derrubar a lei, eu não vim destruir a lei do Pai. Mas a lei que é do homem não cabe mais, né? Então foi acontecendo toda essa transformação. E é o que Allan Kardec traz para nós. Então ele fala que vai se tornar essa crença popular, que não vai ficar adstrita ali, né, numa região, num povo, tal. E é o que nós vemos, o que está acontecendo. Está difundindo, né, a ideia, os pressupostos da doutrina. Mas também Kardec nos diz em outro momento da codificação que a doutrina espírita não será a religião do futuro, será o futuro das religiões. E isso tem diferença para nós. Então, a doutrina espírita não será a religião do futuro, então todos serão espíritas. Não. Mas será o futuro das religiões, ou seja, a sua base, os seus pressupostos, os seus princípios nortearão todas as religiões. Isso ainda, né? Nós estamos no processo de observar. Mas é interessante observarmos o porquê que Allan Kardec nos disse isso, que a doutrina espírita será o futuro das religiões. Então, nós temos como entendimento da base da doutrina espírita a ciência, a filosofia, né? A ciência no sentido de que estuda fenômenos psíquicos, fenômenos mediúnicos, e isso vem através da lei da física, né? Isso vem através de leis. Então, por isso que tem esse cunho científico. Não no sentido da ciência em si, como nós conhecemos, né? Porque a doutrina espírita ela não se baseia em estudos empíricos como a ciência em relação à matéria. Não tem como fazer estudos empíricos em relação à mente, porque esses são os fenômenos mediúnicos, é através da mente. Essa é a diferença, mas é um cunho científico no sentido desse estudo, dessa pesquisa. Cunho de base filosófico, porque nos faz pensar em tudo aquilo, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, porque sofremos, né?
porque uns são mais felizes que outros, porque uns sofrem mais que outros. Então, todos esses questionamentos a doutrina espírita nos faz ter e nos traz as respostas, né, do nosso futuro, do nosso passado, do nosso entendimento. Mas também existe uma vertente que diz que uma das bases da doutrina espírita é a religião. Outra vertente, dentro dos estudiosos da doutrina espírita, que não, que a doutrina espírita não se caracteriza como religião. Mas nós temos que seguir Allan Kardec. Ele foi o missionário, ele codificou a doutrina. Então vamos ver o que ele faz aqui, o que ele traz para nós na Revista Espírita, que ele iniciou lá, né, enquanto estava fazendo todo esse seu trabalho, essa sua missão, na Revista Espírita do mês de dezembro de 1868. Então, em um trecho aqui, Allan Kardec nos diz assim: o laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, um laço essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não apenas o fato de compromissos materiais que podemos romper à vontade, né, a qualquer momento, ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre as pessoas que ele une, como consequência de comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência, a benevolência mútuas, né? Ou seja, de um para o outro. É nesse sentido que também se diz a religião da amizade, a religião da família. Se assim é, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida. Sem dúvida, senhores, diz Allan Kardec. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isso, porque é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, que são as leis próprias da natureza. A lei divina, a lei natural. Então a gente vai ler mais um pouquinho, mas aqui então Kardec diz que sim, nesse sentido de filosófico, ela é uma religião. A doutrina espírita é uma religião, porque une, né, os pensamentos, as aspirações, une os corações através de uma base sólida que é a lei natural. Por que então, continua Allan Kardec, temos declarado, ele, próprio Allan Kardec, que o Espiritismo não é uma religião? Porque não há uma palavra só para exprimir duas ideias diferentes. Kardec sempre foi muito preocupado com a nomenclatura. Nós vemos até no início, quando ele fala sobre alma e espírito. É a mesma coisa, né? A alma e espírito é a mesma coisa, mas ele deixou ali como uma diferença apenas para o sentido de nosso estudo, do nosso aproveitamento melhor dentro do estudo. Então, ele declara a alma como sendo o espírito encarnado e o espírito, né, já no plano espiritual, desencarnado, fora da matéria. O mesmo ele fala com o termo médium. Então, isso é lei, ele diz que da lei natural, todos nós somos médiuns. Todos nós temos capacidade desse intercâmbio, no sentido de recebermos influências espirituais e também de influenciarmos. Né? Mas ele deixou, então, como certo dentro da doutrina, que chamaria de médium apenas aqueles ostensivos, ou seja, aqueles que trabalham com a mediunidade dentro de uma reunião mediúnica, né? Então, através da visão, da psicofonia, da psicografia e tantos outros tipos de mediunidade, mas que na realidade todos somos. Então, ele sempre se preocupou muito com a nomenclatura, porque como um professor, um pedagogo, um educador, né, para que a gente pudesse realmente compreender as ideias. E aqui não é diferente, quando ele fala que não existe palavra para exprimir duas ideias diferentes. Então, religião é religião.
E porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto. Olha que interessante, né? Porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma, que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se quiserem, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias, de privilégios. Ele não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Então Allan Kardec diz, num ponto podemos dizer, é religião no sentido filosófico, mas não é religião no sentido usual, que nós entendemos como religião. Daquela estrutura, algo externo, dos dogmas, dos ritos, dos rituais, do misticismo, das hierarquias dentro do movimento. Isso não existe na doutrina espírita. Por isso Allan Kardec faz essa separação. Então ele fala que num ponto você pode entender como religião, mas no outro ponto não. Por que pode entender como a filosofia? Temos que entender a etimologia da palavra, da religião, religare. Religare quer dizer unir. Unir. Então, unir as pessoas em redor de um único pensamento, como ele disse, das disposições, como ele disse, né? Unir a Deus, obviamente, por conta dessa transformação e desse entendimento da lei natural. Aí sim nós podemos falar, então é uma religião. Como ele diz aqui, né, no parágrafo anterior, como falamos, também a religião da amizade, a religião da família. Religião quer dizer, na etimologia, na origem da palavra, em latim, religare, é unir. Unir dentro daquele mesmo sentimento, dentro daquele mesmo sentimento, pensamento, daquelas mesmas disposições. Então, nesse sentido, podemos dizer. Mas no sentido que usualmente entendemos, religião como uma forma exterior, como o culto, dogmas, hierarquia, como nós conhecemos, né? Aí a doutrina espírita não se encaixa. Então, nesse ponto, temos que dizer, a doutrina espírita não é uma religião. Não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, né, na acepção usual, que é essa que a gente conhece, né, do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com esse título, cujo valor as pessoas inevitavelmente ter-se-iam equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Então entendemos aqui o que Allan Kardec quis dizer, o cuidado que Allan Kardec teve com a doutrina espírita. Então, se podemos dizer ela é uma religião, mas em que sentido? No sentido do exterior, no sentido de como conhecemos, né? Quando falamos em religião, o que vem de início na nossa mente, não, desta forma não. Mas como esse religare, como esse nos unir a todos que estão envoltos nesse mesmo pensamento e sentimento e nos unir a Deus, então essa parte filosófica, aí podemos dizer que sim, é religião. Mas ele prefere, então, colocar a doutrina espírita como doutrina filosófica e moral. Então este foi Allan Kardec, nos trazendo a doutrina espírita com todo este cuidado de um grande missionário, trazendo esse consolador prometido por Jesus. Um trabalho, com certeza, imaginemos, difícil, laborioso, que deve ter apresentado muitas dificuldades para esse missionário. Com certeza ele sofreu injustiças, reveses, né? Sofreu perseguições, sabemos disso. A doutrina espírita sofreu perseguições, né? E ele também. Como lá o Ato de Fé de Barcelona, né? Que queimou muitos livros espíritas, doutrinários, mas isso só fez aguçar a curiosidade, né? Então não foi um favor, né? Que na realidade fizeram a doutrina espírita. Mas este foi Allan Kardec, a quem devemos sim, devemos
agradecimento, nossa gratidão, porque foi um grande missionário que deixou tudo depois na sua vida para se entregar totalmente à doutrina espírita, a essa missão a qual ele estava incumbido e que não foi fácil. E hoje, graças a esse missionário, né, nós temos esse compilado de orientações de educação, nos trazendo orientações, exemplificando, né, explicando para nós, melhor dizendo, a nossa vida, o porquê das coisas, nos trazendo as leis morais de Jesus de uma forma mais explicativa, para que a gente pudesse compreender melhor, nos trazendo a transformação moral, se assim o desejarmos. Então nós só temos que agradecer a Jesus por nos enviar esse Consolador que Ele tanto prometeu, que transforma as nossas vidas, através do nosso estudo, através de interiorizarmos aquilo que estamos recebendo. Então, gratidão sempre, né? Bom, a Jesus pela vida, por tudo, por ser esse governador do nosso planeta, por ter sofrido tanto por nós para nos ensinar a viver e chegar ao Pai, por ser o nosso caminho, nosso guia, nosso modelo. E nossa gratidão a Allan Kardec e toda a espiritualidade que trabalharam muito para que a doutrina espírita estivesse ao nosso alcance, nos trazendo as leis morais, nos trazendo a lei natural, para que a gente possa se transformar, né? Atingir aquele objetivo que Deus tem para nós desde a criação, que é nos tornarmos espíritos perfeitos. Então eu agradeço muito a atenção de vocês, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo encontro.